o SQS? Bom, o Amazon SQS é um serviço da web que fornece acesso a uma fila de mensagens. Sim, basicamente é isso, é uma fila de mensagens que pode ser usada para armazenar mensagens enquanto aguarda o processamento do computador. É um sistema de filas distribuídas que permite que aplicativos e serviços da web enfileirem de maneira rápida e confiável as mensagens que um componente no aplicativo gera para serem consumidas por outro componente. Uma fila nada mais é que um repositório temporário para mensagens que aguardam processamento. Então, a gente tem o usuário, ele, por exemplo, pode bater no Elastic Load Balancer ou num servidor Amazon EC2, e esses dois, tanto o Elastic Load Balancer quanto o Amazon S2, ele pode chamar o serviço, tá? O SQS, ou a gente pode bater direto no Amazon SQS, e tem lá a fila com várias mensagens, ou seja, digamos que você vai fazer um pedido, então o pedido ele vai ser processado no computador, manda uma mensagem, ele pode ser processado ou armazenado numa função Lambda ou num S3, e aí retorna para o usuário um documento ou uma mensagem, tá? Então basicamente é esse o processamento. Usando o Amazon SQS, você pode dissociar os componentes, ou seja, desacoplá-los de um aplicativo para que eles sejam executados independentemente, facilitando assim o gerenciamento de mensagens entre os componentes. Qualquer componente de um aplicativo distribuído pode armazenar mensagens em uma fila à prova de falhas. As mensagens podem conter até 256 KB de texto em qualquer formato. Qualquer componente pode recuperar as mensagens posteriormente de forma programática usando a API do Amazon SQS. A fila ela funciona como um buffer entre o componente que produz, que é o producer, e salva os dados, e o componente que recebe os dados para o processamento. Isso significa que a fila resolve problemas que surgem se o produtor estiver produzindo o trabalho mais rapidamente do que o consumidor pode processá-lo, ou se o produtor ou o consumidor estiver conectado apenas com uma intermitência de rede. Então, basicamente, como diz a imagem, né, você pode ter vários producers, que são os produtores, eles mandam para a fila, e a fila serve como um caminho único, né, para estar filtrando e mandando para os consumidores. E para o Amazon SQS a gente tem dois tipos de fila, as filas standard, que são standard queues, e as FIFO queues. Então, a fila standard. O Amazon SQS oferece a fila standard como tipo de fila padrão. Uma fila standard permite que você tenha um número quase ilimitado de transações por segundo. As filas standard garantem que uma mensagem seja entregue pelo menos uma vez. Ocasionalmente, devido à arquitetura altamente distribuída que permite alta taxa de transferência, mais de uma cópia de mensagem pode ser entregue fora de ordem. No entanto, as filas standard fornecem a ordem de melhor esforço, o que garante que as mensagens geralmente sejam entregues na mesma ordem que são enviadas. As filas FIFO. As filas FIFO complementam a fila padrão. O recurso mais importante desse tipo de fila é a entrega FIFO, ou seja, o primeiro que entra é o primeiro que sai, e o processamento é exatamente onde a ordem na qual as mensagens são enviadas e recebidas é rigorosamente preservada, e uma mensagem é entregue uma vez e permanece disponível até o consumidor processar e excluir. Duplicatas não são introduzidas na fila, ou seja, se a sua aplicação não tem uma inteligência, não comporta as filas standard, usa a fila FIFO. As filas FIFO também suportam grupos de mensagem, que permite vários grupos de mensagens ordenados em uma única fila. As filas FIFO também são limitadas a 300 transações por segundo, mas têm todos os recursos da fila padrão. E para a gente consolidar o conhecimento, né? O SQS ele é baseado em pull base, ou seja, você tem sempre que puxar a mensagem de lá. Você não pode simplesmente esperar que ela te mande, ou seja, a sua aplicação tem que ir lá na fila e buscar essa mensagem, esse componente. Não em push como empurrar, né? As mensagens elas têm 256 KB de tamanho, e as mensagens podem ser mantidas na fila de 1 minuto até 14 dias. O período de retenção padrão é de 4 dias. O tempo de visibilidade é a quantidade de tempo que a mensagem fica invisível na fila do SQS depois que um leitor recebe essa mensagem.
Desde que o trabalho seja processado antes que o tempo limite da visibilidade expire, a mensagem será excluída da fila. Se o trabalho não for processado nesse período, a mensagem ficará visível novamente e o outro leitor a processará. Isso pode resultar na mesma mensagem sendo entregue duas vezes. O SQS ele também garante que as mensagens serão processadas pelo menos uma vez. A pesquisa longa, também chamada de long pooling, do Amazon SQS, é a maneira de recuperar as mensagens de fila do Amazon SQS, enquanto a pesquisa curta, ou seja, o short pooling, retorna imediatamente, mesmo que a fila de mensagens seja pesquisada ainda esteja vazia, a pesquisa longa não retorna uma resposta até que uma mensagem chegue na fila de mensagens ou o tempo limite de pesquisa longa se esgote. É muito interessante a gente estar usando long pooling para diminuir o processamento, tá? Isso é uma questão até de certificação. Se pergunta assim, por exemplo, a sua aplicação está desacoplada e você está tendo sobrecarga para o SQS ou para o seu servidor. Então habilita o long pooling para você só ir de vez em quando na fila e está desonerando seu servidor.